Só que o Weber, quando começa a analisar o desencantamento do mundo, existem alguns efeitos colaterais, né? Muita gente lê o Weber como um autor profundamente otimista em relação a essa racionalidade. Por outro lado, é necessário ler a obra dele de cabo a rabo, principalmente quando a gente lê Economia e Sociedade, com mais profundidade a Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, porque o Weber percebe que essa racionalização ela que dá origem ao desencantamento do mundo e a ética do trabalho, como eu disse aqui, que hoje a gente chamaria de administração, chamaríamos também de empreendedorismo, qualquer coisa do gênero, mas ao mesmo tempo que há uma forte racionalização do universo e das práticas do trabalho, o Weber percebe que ocorre ao mesmo tempo um processo profundo de burocratização da sociedade. Por burocracia, a gente não tem que entender como a maioria do senso comum entende esse conceito, como se fosse um serviço público lento e de má qualidade. O que se entende por burocracia? Exatamente a racionalização. É um sistema de relação social baseado em contratos, leis, documentos que dão previsibilidade, controle e estabilidade nas relações sociais. Se, por um lado, na visão do Weber, a burocracia é a maior invenção do ser humano, ao mesmo tempo, ou pelo menos o ser humano moderno, é ao mesmo tempo o maior veneno contra essa sociedade. Por que exatamente? Então Weber começa a perceber que a burocracia de alguma maneira começa a ganhar vida própria. Então vejam que hoje, mesmo vivendo numa sociedade em que tudo se estabelece virtualmente, temos senhas para tudo, umas 500 senhas para as contas, para os sistemas os quais a gente mexe nas empresas, tem senha do e-mail corporativo, a senha do seu e-mail pessoal, a senha do banco, para você digitar uma meia dúzia de números para entrar no seu apartamento. Temos milhares de documentos que são exigidos quando fazemos um cadastro num site, ou então quando participamos de um concurso público, ou quando uma empresa fecha um contrato, etc. E o Weber vê nesse processo, que aparentemente era positivo, uma contradição. E essa contradição ele vai chamar de jaula de ferro. O que é a jaula de ferro? Ela ocorre quando a burocracia começa a ganhar vida própria. E ela começa a inibir a criatividade, começa a inibir a nossa inteligência, a nossa espontaneidade e liberdade. A ponto que a burocracia começa, de alguma maneira, a sufocar todos esses elementos que eu disse agora há pouco, sobretudo a nossa liberdade. De modo que a própria burocracia poderia se converter, de alguma maneira, num mal contra a própria humanidade. Isso a gente acaba vendo, né? Muitas vezes um buraco se abre numa determinada rua, você liga para a prefeitura faz um projeto, manda de repente para a Câmara, para uma Assembleia, qualquer que seja, e aí é necessário emitir documentos atrás de documentos, e até o problema ser resolvido, o buraco vira uma cratera, né? Então, vejam que não somos nós que espontaneamente podemos resolver esse problema. Precisamos de uma ordem burocrática, racional, que resolva isso pela gente. Então, Weber se dá conta de que o desencantamento do mundo, embora tenha conduzido a nossa civilização a uma interpretação racional, científica do mundo, por outro lado, essa mesma ciência, essa racionalidade, começa a sufocar as relações sociais. E a burocracia ganha vida própria. Essa é a ideia que o Weber vai nos apresentar. Então, o desencantamento do mundo é um elemento de uma dupla face, né? Por um lado, promoveu esta nossa sociedade burguesa, capitalista, em que todas as relações sociais se estabelecem através da ciência e da própria racionalidade, e, por outro lado, essa mesma racionalidade produz uma jaula de ferro à medida que, como eu disse, inibe as nossas capacidades espontâneas, livres e mais intelectualizadas de agir em nome da solução de qualquer problema que seja, em nome do bem público. Essa ideia, talvez, que seja muito importante para o conceito de desencantamento do mundo.